Então, minhas irmãs, meus irmãos, vamos continuar os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Ontem nós finalizamos o capítulo 15, fora da caridade na salvação. Nós vimos a questão da interpretação da igreja a respeito do Evangelho de Jesus, modificando a essência do pensamento da Boa Nova, tirando da caridade e colocando num ambiente fora da igreja, não há salvação. Então, ontem nós falamos sobre isso, e o quanto isso significou de desvio da missão individual e coletiva dos cristãos, né? Gerando até depois perseguições, porque aqueles que não serviam à igreja, aqueles que não compreendiam que seguir a Jesus era um valor de atitude, uma postura diante da vida, era um relacionamento com os filhos do Calvário. Então, aqueles que buscavam encontrar nessa pureza primitiva e não no poder temporal da igreja, então essas pessoas passaram a ser perseguidas, né? E isso, então, trouxe até os nossos dias essa confusão, né? Confusão no sentido de realmente não entendimento, não compreensão desse significado mais profundo do que seja a vivência do Evangelho. E hoje, continuando, então, agora nós estamos no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamão. Então, no capítulo anterior, Jesus deixa muito claro para todos nós que o atendimento às necessidades das pessoas vulneráveis é prioridade. Tanto que ele fala daqueles que estivessem com fome, dos que estivessem com sede, dos que estivessem nus, em prisões, dos enfermos, dos sofredores. E isso são necessidades fisiológicas, básicas, que precisam ser atendidas e atendidas em primeiro lugar. O que nos remete, evidentemente, a uma caridade que vai precisar de recurso para ser realizada. Recurso material, às vezes a pessoa não tem recurso material para atender muitas pessoas, mas ninguém está falando para atender muitas, porque o objetivo de utilizar o recurso que você tenha para fazer o atendimento é modificar a sua alquimia interna, sua alquimia espiritual, a sua forma de estar se relacionando com os bens materiais, o seu apego aos bens da matéria. Então, conforme nós vamos nos desapegando da materialidade do mundo, nós vamos entendendo que nós podemos viver com pouco, que podemos viver com simplicidade. E assim nós vamos podendo dividir mais do que aquilo que nós temos, né? E ao contrário, quando nós vamos nos apegando, quando nós vamos tendo muitos recursos financeiros, cada vez vai ficando mais difícil para nós administrarmos esses recursos. O nosso tempo vai sendo gasto nisso, e nós vamos esquecendo da nossa missão, da nossa tarefa, porque a nossa missão acaba ficando muito vinculada à solução de problemas do dia a dia, da rotina, né? E aí, quando nós vemos, o dia já foi embora, né? Então, nessa linha de pensamento, Allan Kardec coloca, então, o capítulo 16, ele vai
a gente vai vendo que há uma sequência lógica no Evangelho. Então, que é servir a Deus, né, e servir a Mamon. Quem é Mamon, né? Mamon é um deus com D minúscula, da mitologia, do paganismo, e que tem esse significado de estar um Deus que soluciona os nossos problemas materiais, os nossos problemas das nossas relações com o prazer de uma forma geral. O prazer enquanto sensação que envolve todos os níveis de prazer, né? Prazer de se alimentar, prazer de se vestir, prazer de se relacionar conjugalmente ou não, né? O prazer de se sentir respeitado, considerado, né? Então, a necessidade que a pessoa tem de consideração, né? Ele precisa ser considerado, ele precisa... Que são os filhos do orgulho, né? O prazer de ter assegurada a vida de conforto através do acúmulo de bens, o que é uma ilusão, né? Porque é muito fácil perder os bens e muito rápido. Então, hoje nós vamos falar sobre a salvação dos ricos. Então, Jesus já tinha percebido que o povo judeu, que deveria ser o povo que iria fundamentar as bases sobre a qual ele estaria ancorado para implantar o reino de Deus na terra, né, no coração dos homens e, portanto, na terra, ele viu que eles haviam desviado da missão, né? Eles pegaram alguns atalhos e então entraram mais nessa questão do poder, nessa questão do controle dos grupos, e com isso pegaram a palavra dos profetas, de todos os profetas, de Moisés, de Hilel, de todos os profetas, e fizeram interpretações muito próprias, né, os doutores da lei, sempre trazendo assim, sempre dando a possibilidade de você resolver as questões morais através do dinheiro, através do pagamento de sacrifícios, né, fazendo sacrifícios de animais, pagando, dando recurso financeiro para o templo, pagando indulgências, o que acabou perdurando até hoje, né, na igreja católica. E aí Jesus viu isso, falou, nossa, a obra vai atrasar, porque esse povo, como diz o profeta, acho que Jeremias, né, esse povo me honra de lábios, né, mas seus corações são como pedra, né? Então Jesus vem e fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ele viu que eles tentavam, eles trouxeram para dentro da religião esses conceitos de apego às coisas materiais, né? As considerações do mundo, poder, tudo isso. Mas queriam que isso fosse uma lei de Deus, né? E então, como se fosse possível conciliar, nós vemos que, inclusive, Jesus fala, né, para os fariseus, o quanto eles são hipócritas, quando eles tergiversam a lei de Moisés, quando eles dizem que eles honram aos seus pais, né, aos pais e às mães, dando dinheiro no templo, ao invés de cuidar deles, né, trocando os cuidados por dinheiro que eles davam no templo. Então, uma forma de comprar essa honra que tinha que ter com o pai e com a mãe, e assim se livrar do dever
de cuidar, né, dos cuidados, de estar ali próximo dos pais. Então Jesus os chama de hipócritas. E aí então ele começa todos esses alertas que ele faz, né. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon, né. Então essa coisa da luxúria. Luxúria é prazer, né. Não estou falando de prazer sexual pura e simplesmente, prazer de uma forma geral, né. E aí, isso está em Lucas 16:13. E aí tem uma outra passagem, né. Então aproximou-se dele um mancebo e disse: bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna?" Respondeu-lhe Jesus: "Por que me chamas bom? Bom só Deus o é." Então nós estamos vendo aqui mais uma vez, Jesus sendo demandado, sendo, confrontado sobre o que é que você precisaria fazer para se tornar alguém digno de ter esse reino de Deus, de ingressar numa vida que seria eterna, apesar de que a visão dos judeus a respeito dessa vida eterna era uma vida ainda material, por incrível que pareça, né. Aí Jesus responde para ele assim, porque essa pergunta nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 15, que os doutores da lei faziam a Jesus, e mais de uma vez: "Qual é o maior mandamento da lei?", para ver se Jesus errava. Então, aí Jesus fala para ele: "Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos." "Que mandamentos?", retrucou o mancebo, né, o jovem. Disse Jesus: "Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e tua mãe, e ama a teu próximo como a ti mesmo." O moço lhe replicou: "Tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta?" Disse Jesus: "Se queres ser perfeito, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me." Olha que interessante, né? Que ele, aqui, quando ele fala toda a lei de Moisés, não matarás, não cometerás adultério, e ele fala também, ama teu próximo como a ti mesmo, né? Então ele está colocando a lei antiga, porque mesmo ama teu próximo como a ti mesmo, está na lei antiga, está no Levítico, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Capítulo 18 ou 19, acho que 18. Então, mas o jovem mancebo, ele supunha que ele fazia tudo isso, que ele guardava esses mandamentos. Mas provavelmente ele guardava esses mandamentos, mas, daquela maneira, nos rituais, mais na forma do que na essência. Então aí Jesus fala assim: "Ah, já entendi, você quer ser perfeito. Então aí você tem que, transcender essa coisa do amar o próximo como a si mesmo. Porque amar ao próximo como a ti mesmo, remete o seguinte, que você vai pegar a você como um padrão, por exemplo, do que é o conforto para mim. Então eu cuido do meu conforto e eu tendo atendido o meu conforto, eu cuido do conforto do outro na mesma medida. Mas Jesus traz
Ele está começando aqui é quando ele dá a primeira dica do mandamento que ele nos deixaria posteriormente. Quando ele, nas despedidas, ele fala assim: um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu, Jesus, vos tenho amado. Então, transcende. Então, aí já não é amar o próximo como a ti mesmo, porque aí ele manda ele vender tudo que ele tem, entregar para os pobres, ou seja, para que ele não tivesse nenhum embaraço, não tivesse que administrar bem nenhum, não tivesse preocupação material nenhuma, e pudesse, então, pregar o reino, né, que, aliás, estava atrasadíssimo, né, por causa desses atalhos que o povo judeu havia enveredado. Então, ele fala, olha, a perfeição é essa, né? Depois nós vamos ver também, mais à frente, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeitos, porque esse capítulo aqui não se pode servir a Deus e a mamão. E depois, em seguida, tem o Sede Perfeitos, que é amar os vossos inimigos. Aí, então, há toda uma conexão entre você amar o próximo com a si mesmo, você transcender isso no sentido de se desapegar de tudo que seja prazer material, e depois você conseguir, só depois disso, você conseguir amar os seus inimigos. Mas ele está falando isso aí, né? Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, ele foi embora. E ele foi embora triste. Por quê? Porque ele possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aí nós vamos encontrar esse Mateus 19, 16 a 24, e Lucas 18, 18 a 25, e Marcos 10, 17 a 25. Quando nós vemos essa questão do camelo aqui, passar pelo buraco de uma agulha, então tem que seria isso, né? O quanto isso seria difícil. Esse camelo, há quem diga que seria um cabo grosso feito com uma linha bem grossa, tipo uma corda, que era feito com o pelo do rabo do camelo. Mas pode não ser isso, né? Porque naquele tempo, então aí realmente bem difícil, mas naquele tempo e até hoje, né, as portas elas eram muito grandes na entrada das cidades, tinha os muros e tinha aquelas portas imensas, e assim também na entrada dos templos. Eram portas muito grandes justamente para elas se abrirem, passar cavalo, passar camelo, passar, enfim, né? Mas elas não ficavam abertas o tempo todo. Elas tinham uma outra porta pequena por onde passavam as pessoas, que era chamada de agulha. Sabe, uma portinha pequena? Nós não vemos essas portas bem grandes, né, nos templos religiosos, e tem uma porta menor. Né, tem uma portinha menor que é chamada de agulha. E aí, às vezes, chegava uma pessoa com um camelo, em cima de um camelo, e estava fechada a porta grande. E aí o camelo tinha que se ajoelhar e se esfregar, e era difícil para o camelo passar na agulha. Mas ele passava, a maioria das vezes. Então é por isso que Jesus fala que é mais fácil, portanto, não é impossível a um rico entrar no reino. Não é um camelo passar no buraquinho de uma agulhinha, mas é passar nessa portinha, entenderam? Porque não é impossível. Porque se fosse impossível,
para que ia adiantar a prova da riqueza, né? Não ia adiantar nada, é ou não é? Então, é isso que significa. Então, esse jovem, ele perdeu uma oportunidade, lembrando nós que em pouco tempo, logo depois de tudo isso, essa região toda, ela sofreu guerras e foi invadida por bárbaros e etc e tal, e as pessoas perderam tudo. Então, o que esse jovem teve no seu futuro? Ele perdeu tudo também, sendo que ele poderia ter entregado isso aos pobres e ter ido seguir a Jesus. Imagina como teria sido feliz a vida dele, né? Nós vemos que o Mateus, ele publicano, ele fez isso. Ele saiu do emprego dele, abriu mão de todo aquele dinheiro para seguir Jesus, né? Então, os espíritos continuam nos trazendo mais orientações a respeito dessa coisa da riqueza. Preservar-se da avareza. Na verdade, aqui o que Jesus está nos convocando é para depurarmos essas nossas sensações de apego aos bens materiais. O que é a avareza, né? Senão uma sensação de grande prazer pelo fato de ter bens acumulados. O avarento, ele não desfruta dos bens. O prazer dele não é desfrutar dos bens. O avarento, ele sente prazer em ter bens, em acumular bens, né? Então, ter muitos carros, ter muitas casas, ter nunca é suficiente a quantidade de dinheiro que ele tem no banco, né? Os cofres abarrotados de dólares, de investimentos, ouro e tal, e é isso que o tranquiliza. É o fato de que ele tem tudo aquilo e ele justifica isso na previdência, que ele está sendo previdente, né? E ele está sendo simplesmente avarento, né? Está se deixando levar por essa sensação bem primária e bem animal, que é a avareza. Aí, nós vamos ver uma outra passagem em que Jesus se reporta essa questão da avareza. E tem 3. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Ora, foi chamar Jesus para Jesus resolver um problema de herança, né? Jesus lhe disse: ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza. Preservar significa você se vacinar disso, né? Você, antes de que você entre nessa vibração, que é uma vibração que te aprisiona, quando nós começamos a acumular bens, sem nos darmos conta, nós vamos nos aprisionando, nós vamos nos enleando, né, nisso. Preservar-vos da avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontra, sua vida não depende dos bens que ele possua. Nós vimos isso, especialmente no período da pandemia, né? As pessoas com muito dinheiro sucumbindo, né? Nos melhores hospitais, com os melhores médicos, e até hoje também, né? Isso continua. Então, disse-lhe a seguir esta parábola. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que ele entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Então ele ficou olhando para tudo aquilo que ele tinha, né? Todas aquelas plantações, imagina aquela fazenda
todo felizão, né? Aí ele pensou assim: aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Olha aqui, a justificativa na previdência, né? Repousa, come, bebe, goza, né? Então, depois que ele tivesse feito o celeiro, colocado tudo lá, os cofres, tudo abarrotado de ouro, de dólar, de joias, sabe-se lá o que mais, né? Ele iria repousar, só depois. Aí, Jesus vem e diz assim, mas Deus, ao mesmo tempo, na mesma hora que ele estava ali meditando, né? Perdendo um momento tão precioso, podendo estar pensando em como utilizar tantos bens para auxiliar, né, o progresso daqueles que estavam convivendo com ele. Aí Deus, ele estava pensando como guardar mais para que ele pudesse comer, repousar, independentemente dos outros, cada um que se, né, que cuidasse de si mesmo, né? Aí, mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és. Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio. Olha, aquele que acumula tesouros para si próprio, não é o tesouro em si que é o problema. E que não é rico diante de Deus. E muitas vezes, essa questão desses tesouros que nós acumulamos, nós também justificamos na nossa família. Nós nunca achamos que os nossos filhos, aqueles próximos, estão com bens o suficiente. Nós queremos tirar, às vezes, dos nossos filhos toda a preocupação de esforço para conseguir ter uma vida mais confortável, enfim, né? E aí, com isso, vamos acumulando, né, bens e ficamos achando que é nosso dever estar sempre guarnecendo a família, que aí fica insaciável, porque também tem isso, não é? Aquele pai que já é avô e quase bisavô, mas que não tem paz, porque todos, e aquela mãe também, todos estão em volta, sempre demandando, sempre pedindo alguma coisa, nunca é suficiente. Às vezes, quando o pai ou a mãe usam algum bem dele, pai e mãe, para fazer alguma obra que não seja em benefício daquele grupinho, às vezes ele conta com, né, com a agressão, a agressividade dos filhos. Tem filho que entra com ação contra pai, contra mãe, até pedindo a interdição, porque está dilapidando patrimônio e tal, né? Então, é isso, né? Então, o que é que Jesus está falando para que nós venhamos a nos preservar dessa sensação que se chama avareza, né? De estarmos prisioneiros dos bens materiais, não é? E muitas vezes nós somos separados dos nossos bens, né? A pessoa perde os bens que ela tem, ou que ela tinha, e eu, nessa minha vidinha aí de 60 e poucos anos, eu já tive tantos exemplos, já vi tanta gente que tinha muito dinheiro, depois perdeu tudo, ou que o patriarca da família tinha bens, e aí, quando morre, né, os filhos rapidamente dilapidam tudo, né? Isso é muito comum, ficam sem nada, e enfim, né? Então, essa justificativa de que guardar bens e tal seria para dar uma tranquilidade aos herdeiros, né? Também é algo que não é suficiente para que nós não venhamos a dar utilidade à riqueza, né? Então, lembrando, né, mais uma vez, essa questão do camelo passar no buraco da agulha é aquela porta menor, que era uma dificuldade realmente para o camelo passar, mas não era impossível, o camelo passava. Ele saía todo rasgado, todo machucado do lado de lá, mas ele passava pela portinha. Até hoje é assim.
Vamos olhar aqueles templos lá, né, que ali do Oriente Médio, mais antigos, e nós vamos ver que tem aquela porta grande e aquelas portas menores, né? Tá certo? E nas igrejas aqui também a gente vê isso também, chama agulha aquilo, né? Então, mas alguém quer falar alguma coisa sobre isso, meus amores? A gravação.